Buenas! Até agora vimos como utilizar a linguagem CSS para ajustar o estilo das páginas HTML, e para isso usamos os seletores para determinar qual elemento HTML vai ser alterado. Agora vamos entender como funcionam os seletores e entender a anatomia básica do CSS. Nesse exemplo, usamos o seletor, que é a tag P, e trocamos a cor de todos os parágrafos da página para azul. Neste mesmo bloco, como vimos lá nas aulas anteriores, podemos adicionar outras propriedades, como o tamanho da fonte e alinhamento de texto. Para entender melhor, vamos ver esses exemplos na prática. Para fazer isso, vamos aqui no nosso Visual Studio Code e criar um novo arquivo. Então, viemos aqui New File, vamos chamar de seletores.html. Enter. E aqui, vamos começar a escrever HT e escolher 5, como já fizemos as outras vezes. Então, trocamos aqui para português do Brasil e aqui vamos dar o título de Seletores CSS. Aqui dentro do body, vamos criar agora 3 parágrafos. Então, apertamos P, Enter, e vamos escrever lorem para criar um lorem Y. Para ajustar o texto, Alt Z, para ele se adequar ao tamanho. Vamos criar mais um parágrafo, aqui embaixo, P, lorem, e depois mais um, P, lorem. Pronto, agora temos os nossos 3 parágrafos. E podemos abrir o CSS, vamos apagar esse aqui, e colocar aquela mesma configuração que a gente viu anteriormente. Então, colocamos o seletor, P, abrimos o bloco, colocamos a propriedade, que é color, e o valor, que é blue. Então, assim, a gente determina que todos os P, as tag P, que nesse caso é o seletor, vai ter a propriedade cor alterada com o valor blue. Pronto, podemos salvar nosso arquivo CSS e o nosso arquivo HTML. Mas antes de salvar, a gente tem que fazer a inclusão do arquivo CSS nesse nosso arquivo novo. Como a gente criou ele novo, não tem a inclusão ainda. Aqui embaixo do title, vamos escrever link e escolher a opção CSS. Ele vai nos sugerir o arquivo padrão em inglês, mas como o nosso nome está em português, então a gente apaga esse e começa a escrever estilo, e ele vai nos sugerir. Então, Enter, OK, Ctrl S, salvamos aqui e podemos agora abrir o nosso arquivo. Então, clicamos 2 vezes e ele vai carregar para nós o nosso arquivo já com os 3 parágrafos com a configuração que a gente colocou, que é parágrafo com a cor azul. Tá aqui. Se a gente mudar agora aqui para uma outra cor, por exemplo, vermelho, salvar, atualizamos, pronto. Então, colocamos a cor aqui com o seletor, parágrafo, P, com a propriedade cor e com o valor antes azul, agora vermelho. Podemos usar qualquer tag HTML como seletor e também podemos usar as classes, como já vimos nas aulas anteriores. Outra coisa interessante é que podemos usar mais de um seletor ao mesmo tempo. Vamos pensar na seguinte situação. Digamos que queremos trocar a cor das tags H1, H2 e H3. Então, ao invés de criar uma configuração para cada uma dessas tags, podemos usar as 3 tags ao mesmo tempo. Para fazer isso, vamos aqui no CSS, vamos colocar o primeiro seletor, o H1, colocar uma vírgula para colocar o segundo, H2, vírgula, H3. Vamos abrir o bloco e vamos colocar aqui então a propriedade que a gente quer alterar, que é color, e colocar azul. Pronto, vamos salvar. Agora aqui no nosso HTML vamos incluir então uma tag H1, texto H1, H2, texto H2 e H3, texto H3. Vamos salvar. E agora, quando a gente atualizar aqui, os 3, o H1, H2 e H3, vão ficar com a cor azul que a gente determinou lá no CSS. Se a gente trocar para uma outra cor aqui, por exemplo, verde, então salvamos aqui o CSS e agora os 3 vão trocar para verde.
Podemos fazer isso também com a tag P. Então, a gente pode tirar essa tag P daqui e colocar ela aqui dentro como mais um seletor. Então, vírgula P. Então, agora, o seletor H1, o seletor H2, H3 e P estão recebendo a propriedade cor com o valor verde. Agora, quando a gente salvar e atualizar, os 3 parágrafos também vão ficar com a cor verde. Pronto. Já vimos que podemos mudar as características dos elementos HTML, como a altura e a largura de uma div, as cores e assim por diante. Agora vamos entender como alterar o tipo de letra, as fontes. Podemos alterar a fonte em toda a página ou só numa determinada parte. Para colocar em toda a página, podemos usar o seletor body. Então, usamos o body, abrimos o bloco e colocamos font -family. E vamos escolher a família de fontes. E aqui a gente vai escrever Arial. É mostrada a família de fontes ou as fontes mais parecidas com Arial. Se o navegador não encontrar a fonte Arial, vai pegar a próxima e a próxima. Se não encontrar nenhuma da lista, vai buscar a que seja sans serif. Temos 2 tipos de fonte, serif e sans serif. Fonte com serifa são as que possuem pontinhas, que é uma espécie de guia quando estamos lendo. Essas pontinhas guiam o olho porque formam linhas para as palavras, facilitando a leitura. Normalmente são usadas em livros. Podemos determinar que a fonte seja do tipo com ou sem serifa, ao invés de determinar uma fonte específica. Vamos salvar o nosso CSS, Ctrl S, e agora o body está determinando que as fontes vão ser do tipo Arial. Então, todas essas fontes aqui vão trocar de serifa, com aquele tracinho, para sem serifa, para o Arial. Pronto, elas ficam mais arredondadas e sem aquele tracinho que deixa aquelas pontinhas. Podemos notar que toda a nossa página ficou com as mesmas configurações, com a fonte Arial e com a cor verde. Mas a gente pode determinar que só o parágrafo vai ter uma certa fonte e uma certa cor. Então, para poder fazer isso, viemos aqui, vamos tirar esse seletor P daqui de cima, ou a gente pode até apagar esse aqui e reescrever o P. Então, P, abre o bloco, coloca a propriedade. Qual a propriedade que a gente quer? Font Family. Então vamos buscar uma outra família, por exemplo, com serif e uma cor, color, e vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Então agora todos os parágrafos vão ficar com essa família de fonte e com a cor roxa. Ctrl S para salvar, F5. Pronto, ficou diferente do H, porque aqui está pegando a configuração que foi determinada no body. Se a gente mudar aqui e colocar de novo uma cor, color, red, então vai ficar todas as cores das fontes vão ficar em vermelho, menos o que tiver com o parágrafo, porque a gente determinou que vai sobrescrever para o roxo. Então, salvamos aqui, Ctrl S. Pronto, agora toda a página está com a fonte Arial com a cor vermelha, menos os parágrafos que a gente determinou que elas vão ficar com uma fonte com serifa e com a cor roxa. Vamos ver agora como utilizar as cores e quais os tipos mais comuns em CSS. Temos basicamente 2 formas de usar as cores em CSS. A primeira é escrevendo o nome da cor em inglês, como já vimos antes. A segunda forma é usando um padrão, que pode ser RGB, hexadecimal ou HSL. RGB são as cores mostradas nos monitores e TVs desde a época das TVs de tubo, onde a tela é dividida em centenas ou milhares de pontos coloridos e cada ponto é ligado com uma mistura de cores, com mais ou menos intensidade gerando as imagens coloridas na tela. RGB vem do inglês Red, Green e Blue. Quando passamos o cursor sobre a cor, podemos ver o padrão usado e os valores. Aqui, para essa cor Blue Violet, nós temos o padrão RGB com os valores 138, 43 e 222. As cores RGB vão do 0 até 255, sendo 0 mais escuro e 255 mais claro. Se a gente pegar aqui nesse editor e puxar, as cores vão baixando de valor e automaticamente vai também deixando ela mais escura. O padrão hexadecimal, assim como o RGB, usa os valores para alterar a intensidade de vermelho, verde e azul.
As cores hexadecimal vão de 00 até FF, sendo 00 preto e FF branco. Mas por que mistura números e letras? Bem, o padrão hexadecimal vai de 0 a 15, mas como não tem como usar números depois do 9, porque geraria dois números, 1 e 0 para 10, 1 e 1 para 11, 1 e 2 para 12, 1 e 3 para 13, 1 e 4 para 14, 1 e 5 para 15. Então, é usada uma letra para representar. Da mesma forma que fizemos em RGB, podemos digitar os valores ou mudar pelo editor. Então aqui, clicamos na barra e ele vai mudar para o padrão hexadecimal. O valor hexadecimal é representado pela hashtag, o sustenido, seguido por 6 números, sendo os dois primeiros os valores de vermelho, os dois do meio os valores de verde e os dois últimos os valores de azul. A gente pode mudar tanto aqui pelo editor, aqui também por essa barra, ou então a gente pode digitar as cores. Por exemplo aqui, se eu quiser o máximo de vermelho, eu vou digitar FF no vermelho. Se eu quiser tudo no máximo, FF, 6 vezes, ele vai pegar a cor branca. Se eu quiser a cor azul, eu tenho que zerar as outras, 00 para o vermelho, 00 para o verde, e vai ficar totalmente azul. E isso também serve para o verde. Então a gente pode puxar aqui na barra, pegar aqui pelo editor, ou então digitar uma sequência de 6 números. E também a gente pode misturar as letras e os números. Lembrando que quanto maiores os valores, mais claro ficam as cores, porque fica mais próximo do branco. Temos ainda o padrão HSL, matiz, saturação e luminosidade, que trabalha com porcentagem. Esse padrão não é muito comum. Existem ainda outros padrões de cores, como o CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, que é mais comum em gráficas e para impressão, e não usamos no desenvolvimento web. O tipo mais comum é o hexadecimal, e é esse que vamos utilizar sempre. Nessa aula vimos como utilizar os seletores, as fontes e os tipos de cores em CSS. Na próxima aula vamos aprender a utilizar as margens, os preenchimentos e as bordas. Até lá, abraço!